Maravilha. Pessoal, comecei a gravação aqui. Vou fazer uma pausa na permissão de entrada, a permitir as entradas de quem solicitar. Pessoal, então estamos aqui, 14 horas e 20 minutos do dia 7. É um prazer enorme aqui de estar recebendo dois grandes profissionais que a gente tem aqui em Santa Luzia, professor Ale e professora Paula, convidados aqui especial da reitoria, convidado especial da minha coordenação, para quem não me conhece, sou o professor Tiago, também de Santa Luzia. Eu fico mais concentrado ali na engenharia civil, mas talvez algumas figuras aí já me conhecem, porque tive o prazer também de estar com vocês ali no curso de arquitetura, na disciplina de estruturas. Bom, professor Ale e professora Paula foram convidados aqui especiais, por quê? Porque nós temos um tema bacana para ser discutido, mais num formato de mesa redonda, porque vai permitir um debate sobre o tema de arquitetura e design de interiores para fomento, de ambientes de inovação. Então, o tema hoje busca uma reflexão nossa aqui de como que a arquitetura, de como que o design de interiores fomenta a criatividade dentro desses espaços. E para isso, e por que o professor Ali e por que a professora Paula? Porque tanto o professor Ali quanto a professora Paula são coordenadores de dois projetos institucionais que vieram ali da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. Eu vou contextualizá-los aqui, primeiramente, antes de fazer o convite para falar. O primeiro projeto, e aí cabe aqui um agradecimento especial ao professor Neymar, que foi pró-reitor à época, também um agradecimento ao Edilson Nolasso, que foi coordenador do Núcleo de Inovação à época também, e a nossa servidora técnica administrativa, Raquel Fonseca, que também à época foi uma das idealizadoras da gestão desse projeto, junto à CETEC e ao MEC, Então, isso daí surgiu lá por meados de 2016, onde o Instituto Federal de Minas Gerais, por meio de um projeto institucional, conseguiu um recurso da CETEC para a idealização de um projeto muito bacana, que está sendo consolidado agora em 2021, que é o LIC, o Laboratório de Inovação Colaborativo. É um laboratório móvel, complexo, que busca fomentar a inovação de uma forma móvel, qual que é a vantagem desse laboratório? É um laboratório com bastante tipo de equipamento, makers, equipamento que viabiliza aí o aprendizado com base em projetos, então um modelo de aprendizado diferenciado, e tem a vantagem de ser móvel, ou seja, ele viaja através das nossas instituições, com um viés colaborativo. O nosso Instituto de Minas Gerais, em especial o Instituto de Santa Luzia, será o primeiro a receber esse caminhão, que é o Laboratório de Inovação Colaborativa, o LIC, justamente em contrapartida à colaboração do professor Ale, que foi o grande idealizador desse projeto, E aí daqui a pouquinho eu chamo o professor Ale para falar um pouco desse projeto e desse viés da arquitetura, que ele usou para chegar no conceito que ele desenvolveu e nos apresentou, e a Pró-Reitoria, com grande satisfação, aceitou, e hoje nós temos esse caminhão, está estacionado lá em Ribeirão das Neves, só aguardando esse momento tão conturbado que a gente está passando, mas se Deus quiser, a gente está na fase final dessa pandemia. Um outro projeto, também institucional, aí já na minha gestão, na gestão do nosso pró-reitor Fernando Braga, de criação dos espaços de inovação. Para esse projeto em especial, a gente abriu um edital, de seleção de design de interiores, e a professora Paula apresentou um projeto muito bacana para nós, da nossa pró-reitoria, que compramos a ideia, a professora Paula teve o seu projeto contemplado, isso foi em início, primeira metade ali de 2020, onde a professora Paula foi contemplada, então, para ser coordenadora desses ambientes, e esse é um projeto audacioso do início ao fim. Por quê?
ele busca implementar em todos os campos, pelo menos um espaço, né, um espaço que seja um ambiente criativo para fomento, né, à inovação, um espaço multiusual, que a professora Paula vai falar um pouquinho, né, que permite aos nossos alunos, professores, servidores e também a comunidade externa a utilizar esse espaço para criar novas soluções para novos problemas que vão surgindo a cada ano, tá? Então, para começar essa nossa mesa redonda aqui, eu queria chamar a nossa professora Paula, que é formada, né, em design de interiores, especialista, mestre e doutora agora, fresquinha, né, Paula? Em design de interiores pela Universidade Estadual de Minas Gerais e traz aqui para nós a apresentação desse projeto que a construção dos ambientes de inovação. Começando com a Paula, na sequência a gente abre perguntas e aí eu chamo o professor Arlen. Podemos fazer assim, pessoal? Sim? Tá ótimo, então, Thiago. Paulinha, está com a palavra. Obrigada, boa tarde, pessoal. Grande satisfação estar aqui a convite do Thiago, ao lado do Arley, para compartilhar com vocês um trabalho que é fruto dos nossos talentos, né, do nosso campus Santa Luzia. E fico imensamente feliz de ver a sala cheia, especialmente de alunos do design da arquitetura, que podem, através do que a gente vai mostrar aqui, né, de repente aí refletir um pouco sobre a prática do desenvolvimento de projetos. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, nesse momento eu não vejo mais ninguém, e qualquer problema, Thiago, me chama aqui, viu, Thiago? Tranquilo, Paula, estamos aqui. Então, muito bem, como o professor Thiago disse, eu coordenei esse projeto, que visou desenvolver o projeto de design de interiores para os ambientes de inovação do IFMG. Né? O que a gente está chamando de ambientes de inovação? São incubadoras, são pré-incubações ou coworking e são espaços maker, tá? A equipe de design de interiores que foi selecionada para participar desse projeto por meio do edital 17/2020, contou com a Thalissa, que está aqui na sala, nos prestigiando, que é uma profissional formada em design de interiores, que foi colaboradora do processo, e de 6 estudantes, né, 5 da arquitetura e uma do design, a Ana Carolina, que também está aqui, a Ellen, eu não vi se ela entrou, Luara também está aqui, Marcela, Marina e Nathalie. É um grupo feminino, né? São 8 mulheres, e que eu tive o prazer de coordenar, porque é uma equipe muito boa, de meninas talentosas, dedicadas, esforçadas, então foi muito fácil conduzir este trabalho. Num segundo momento, a gente participou de outro edital para dar continuidade ao projeto, e aí ficamos 5, eu, Ana, Ellen, Marcela e Nathalie. E o que eu vou mostrar para vocês é o processo que nós estamos desenvolvendo desde junho do ano passado, e a gente ainda não finalizou esse projeto, ele está em andamento, mas já temos resultados para compartilhar com vocês. Em síntese, como é que foi o nosso processo de desenvolvimento de projeto? A gente partiu de um momento de pesquisa, foram 2 meses e pouquinho, tentando construir, né, um contexto, um embasamento para compreender o contexto de projeto. Então, a gente tentou entender, buscou compreender o que são os institutos federais, qual que é a missão dos institutos, o que é essencial, a essência dos institutos federais. A gente buscou entender o que é um ambiente de inovação, né, no seu significado, como que por meio do ambiente a gente consegue promover saúde, segurança e bem-estar das pessoas, como que a gente pode contribuir com sustentabilidade ambiental, conceitos como inovação, tecnologia e criatividade que estão presentes nesse tipo de projeto, nós tivemos atenção para compreender. A gente trabalhou com estudos de referências, buscamos obras análogas no Brasil e no mundo para entender como é que as pessoas vêm projetando esse tipo de espaço, e a gente se dedicou a compreender um pouco mais o perfil dos usuários de projeto.
Ao longo da apresentação, na hora que eu for mostrar os resultados da pesquisa, eu vou focar só no perfil dos usuários, porque os demais eu vou acabar tratando ao longo da apresentação. Isso no processo de design é o que a gente chama de briefing, né? Você parar para entender o contexto que você vai projetar antes de começar a rabiscar qualquer layout ou ter qualquer ideia. Então, a gente fez esse momento, buscou aplicar o design baseado em evidência, né, dando uma atenção especial para esse momento e dedicamos um bom tempo do projeto para a pesquisa, para nos dar mais segurança na hora de desenvolver o projeto. Depois dessa pesquisa, a gente precisou desenvolver um manual, no sentido, assim, de estabelecer um conceito de design que fosse aplicado ao projeto, de todos os ambientes de inovação do IFMG. A gente também traçou diretrizes projetuais, quer dizer, os requisitos mínimos que deveriam ser contemplados em cada tipologia de ambiente, e a gente fez o desenho de ambientes modelo, né? Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é que quando a gente recebe a demanda de um campus, a gente conversa com o coordenador e a equipe do campus, mostra para eles esse modelo, e eles, a partir disso, conseguem vislumbrar o que seria mais adequada à situação particular de cada campus. Então, este manual teve este objetivo. Num primeiro momento, nós já desenvolvemos e concluímos o projeto para 5 campi, que Bambuí, Formiga, Ouro Branco, Piumhi e Sabará. Esses campos já estão desenvolvendo a implementação do projeto, esse projeto já foi entregue, e agora a gente vai começar a parte 2, que é o projeto para mais 7 campi, Ibirité, Itabirito, Ouro Preto, Ponte Nova, Ribeirão das Neves e São João Evangelista. Então, na pesquisa de perfil dos usuários, o que a gente fez? A gente elaborou um questionário com o objetivo de compreender necessidades, expectativas e preferências dos usuários que iriam utilizar os ambientes de inovação desses primeiros 5 campi aqui que eu mostrei na parte 1 de projeto. Então, o questionário ele foi respondido por professores, técnicos administrativos e educacionais, estudantes, tanto do integrado, técnico e superior, e comunidade externa. Foi o que a gente identificou como usuários desses ambientes de inovação. A gente teve um total de 287 respostas, e a partir dessas respostas, a gente teve condição de seguir uma diretriz, um caminho para o desenvolvimento do projeto, que a gente acredita que tenha sido mais assertivo. Então, vou trazer aqui só algumas perguntas que foram, que contribuíram mais para a discussão. Então, a gente perguntou o que é mais atrativo nos ambientes do IFMG, né, do campus que a pessoa frequenta. E destacou-se nas respostas o contato com a natureza. Os campi do IFMG estão situados em cidades do interior, né, a grande maioria, todos, né, Santa Luzia vão região metropolitana, mas tem ali um contato com a natureza, e isso é um ponto positivo para o nosso público, tá? Essa possibilidade de vistas privilegiadas e integração com a vegetação. Além disso, eles falam, né, de espaços amplos, limpos e organizados. Então, quer dizer, a gente entende que eles valorizam isso, a organização, a limpeza, mobiliário e equipamento com boas condições de uso, e eles entenderam, aí entra a questão, assim, como é importante a gente pensar na pergunta que vai fazer para o nosso público, né? Porque quando a gente escreveu o que é mais atrativo nos ambientes do IFMG, a gente estava falando de ambiente físico, né? Mas muitas pessoas entenderam o ambiente realmente na sua concepção de ambiente, que inclui contextos físicos e não físicos, né? E falaram do corpo técnico, da diversidade, do acolhimento. E aí a gente perguntou o que mais te incomoda nos ambientes do IFMG. E o pessoal respondeu, né, destacou-se o quê? A falta de espaços destinados à permanência e socialização, tá? Eu deixei o texto aqui, mas eu estou com medo de não conseguir falar tudo que eu preciso falar, eu vou pular. Mas basicamente é isso que destacou, que chamou a nossa atenção, essa falta de espaço destinado à permanência e socialização. E aí a gente pergunta, quais são as suas expectativas em relação ao ambiente de inovação do seu campus? Então, as pessoas, elas
entendem, né, têm a visão de que esse ambiente de inovação deva ser um espaço tecnológico que promova a inovação e o empreendedorismo, que promova a interação e a multidisciplinaridade, além de contar com orientação. O espaço deve promover o compartilhamento de ideias e materiais, deve ser equipado, deve possibilitar momentos de descontração, espera-se que o espaço se destaque em relação ao campus. Então, esses pontos-chave foram conduzindo o nosso raciocínio ao longo da criação do conceito, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o que não pode faltar no ambiente? Não pode faltar interação, conectividade, espaços abertos e arejados, aconchegantes e confortáveis, interação com o verde, materiais como madeira, concreto e vidro, uma paleta de cores que traga sua própria essência, destacando-se no campus. Então, essa é a percepção da maioria, né, dos nossos usuários de projeto. E aí, para a gente entender em termos de percepção de qual o melhor lugar para projetar, para trabalhar, e qual que é a referência estética que mais se aproxima desses usuários, nós trabalhamos com imagens e pedimos que as pessoas escolhessem qual ambiente que ela consideraria conseguir trabalhar mais, estudar mais, produzir melhor, né? Então, observem aí na resposta que a 3, que é a questão da privacidade, que a gente entendeu o seguinte: as pessoas produzem mais, né, em um lugar onde ela tem privacidade e ela tem, como se diz assim, proteção contra ruído também, né, porque ela pode fechar a porta e fica ali dentro trancadinha produzindo. E também o número 4, que é em casa, no conforto de casa, e o número 6, que é escritórios compartilhados. Então, em cima disso, a gente vai começando a construir um raciocínio. E quando as pessoas escolhem como os ambientes com a imagem que você mais se identifica, a pessoa mais se identifica, são esses ambientes que têm contato com a natureza, com o material predominante, a madeira, e cores de uma paleta menos intensa, né? E aí, com isso, a partir dessas informações, a gente conseguiu construir uma diretriz conceitual para o projeto, tá? Então, baseado na ideia de que você tem... Olha, o conceito de design proposto é o de expansão inovadora. Por quê? Essa ideia de expansão, a gente caminhou em 2 sentidos. O primeiro deles é que quando você fala de criatividade, você sempre tem aquela expressão associada, você tem que pensar fora da caixa, né? Então, expandir o pensamento para fora da caixa. Além disso, a gente percebe que é missão dos institutos federais desenvolver tecnologias que possam solucionar problemas da sua realidade, do seu entorno. Então, é a ideia de inovar para melhorar a realidade local, ou seja, de expandir para além das paredes do campus, de assumir a missão dos institutos federais e ter uma interação com a comunidade e, a partir dessa interação, desenvolver ensino, pesquisa, extensão e contribuir para melhorar o entorno, né, de onde o campus está instalado. Então, essa é a ideia de expansão inovadora. E essa expansão inovadora em termos conceituais, ela implica numa ambiência que tem a principal função de estimular a criatividade, tá? O que se faz, esse estímulo à criatividade, ele se faz possível, e aí a gente se baseou muito na leitura de textos, de artigos científicos, que nos diziam o seguinte, acredita-se que, por meio da colaboração, da troca, da convivência, da interação, da conexão, seja possível estimular a criatividade. Então, a gente traduz essa ideia em espaços abertos e flexíveis, que era o desejo dos nossos usuários, né? E que, ao mesmo tempo, comuniquem a identidade do Instituto Federal de Minas Gerais. Afinal de contas, esse ambiente de inovação, em todos os campos, eles vão ter a mesma linguagem. É um padrão que vai se repetir e reforçar a marca do Instituto Federal de Minas Gerais. Então, essa palavra conectar-se, ela ganha um sentido para a gente, e a gente desenhou 6 pilares para esse conectar.
que é o conectar-se consigo, a ideia de concentração, né, que foi também uma demanda do nosso público, a ideia de concentração, ou seja, espaços que possibilitem a reclusão e a privacidade, a ideia de conectar-se com o outro por meio da interação, ou seja, espaços de reunião e convivência também demanda dos nossos usuários, a ideia de conectar-se com o espaço, ou seja, desenvolver, né, possibilitar, estimular o sentimento de pertencimento. O que é isso? É um espaço que possa promover a identificação, que as pessoas se identifiquem, e por isso é importante trazer uma linguagem estética que seja desejo do usuário, que o usuário se perceba nela, feito o que a gente conseguiu observar com o questionário, né? E que, ao mesmo tempo, sejam acessíveis. A ideia de conectar-se com o processo, com o trabalho, né, por meio da inspiração, um espaço que seja diferenciado, que também é uma demanda dos nossos usuários, né, os espaços diferenciados em relação aos demais do campus. E para isso a gente traz objetos de design que dão para o espaço uma diferenciação, porque a maioria dos espaços institucionalizados possui mobiliário reprodução em grande escala, né? Então, quando você traz um objeto de design para o ambiente, você começa a criar uma diferenciação. A ideia de conectar-se com a natureza, que é o que os nossos usuários, né, destaca na fala deles, a ideia de ter uma vista e um contato para a natureza como um ponto positivo do campus, e ao mesmo tempo, quando a gente vai lá na psicologia ambiental, que a gente fala dos ambientes restauradores, a natureza ela tem um papel muito grande no bem-estar das pessoas e na produtividade, quando a gente fala de relaxamento da mente, né, o descanso mental. Isso pode ser proporcionado por meio de elementos naturais, tanto de materiais quanto da própria vegetação presente no espaço. E a ideia de conectar-se com a comunidade, ser ambientes receptivos, acolhedores, tal como é a casa da gente, né? E convidativos. Então, essa é a ideia da conexão, e esses foram os pilares que conduziram à aplicação do nosso conceito em projeto. Para isso, a gente se apropriou do sistema café. Como assim do sistema café? A gente foi buscar no café como um elemento capaz de proporcionar todas essas formas de conexão, né? Então, o café, tanto em sua forma natural na planta, quanto moído e torrado e passado, não, primeiro torra, né? Torrado, moído e passado, ele tem a condição de nos possibilitar essas conexões. Então, quando eu falo assim, conectar-se consigo, a concentração, é aquela ideia de você ler um livro e tomar um café. Você está ali no seu momento, com você, o seu livro, o seu café. O que é o momento de interação que o café nos auxilia? É a hora do cafezinho. Pessoal, vamos tomar um café? Essa hora é a hora que você tem ali que você está tomando um café, numa conversa despretensiosa, que pode surgir um projeto novo, uma ideia nova, uma solução, uma parceria nova, mas é esse momento de interação propício para a criação, né? A ideia do pertencimento, da conexão com o espaço, a ideia do pertencimento, aquela sensação de cheiro gostoso de café. Isso te identifica com um lugar, possivelmente a sua casa, casa de vó, casa de fazenda, e isso traz para o espaço a ideia de que é familiar para você, né? O conectar-se com o processo, o café como elemento de inspiração, que é aquele momento assim, nossa, vou dar uma pausa que eu estou precisando de um café. Toma um café e recupera a energia para continuar a sua produção. Então, esse momento de inspiração, o café, ele está ali presente. A ideia de conectar-se com a natureza, sensação de relaxamento. Quem nunca, né, viu uma imagem da pessoa sentada, olhando na janela, vendo uma paisagem, tomando um café. Momento de relaxamento. E conectar-se com a comunidade. Não tem nada mais receptivo do que vamos entrar e tomar uma xícara de café, né? Então, esse é o sistema café que a gente identificou. E a partir desse sistema café, a gente conseguiu dar cor e forma para o nosso espaço. A começar pela ideia, e a gente sempre, quando faz um projeto institucional, comercial, a gente precisa sair da marca. A marca, ela é uma linguagem estética que diz muito sobre a instituição, o que ela quer transmitir. Mas quando a gente olha para as cores do IFMG e a gente vê a resposta, a preferência estética dos nossos usuários, a gente percebe aqui que é necessário aplicar
sujar, é assim que a gente fala, sujar um pouquinho essas cores para deixar tons mais lavados e mais próximos daquelas cores mais sóbrias e secas que fazem parte dos espaços que o pessoal preferiu. Então, a gente lava as cores da marca para deixar o espaço mais aconchegante, tá? E dessa paleta de cores que a gente tira da própria planta café, a gente tira os vermelhos e os verdes do café, dos tons lavados, da marca do FMG, da própria planta de café, a gente traz a paleta de cores escolhida para o projeto. E quando você tem lá o café pronto para tomar, a gente traz aqui os tons de neutro que foram utilizados para criar um fundo para essas cores, né, e termos harmonia e equilíbrio. Em relação aos materiais, a gente buscou no elemento madeira, que é um desejo do nosso usuário, que ao mesmo tempo está relacionado ao nosso processo conceitual, né? Então, a madeira em duas formas aqui, tecido e o concreto, a gente traz esses elementos como fundo, pano de fundo para a nossa paleta de cores. E aí, em relação às diretrizes projetuais, o que a gente precisou entender? O que são os requisitos mínimos de layout para uma incubadora? Então, a gente precisou entender o que é incubadora, né? A gente fez esse momento de pesquisa entendendo o que é incubadora, e aí a gente... eu acho que seria interessante eu falar o que é incubadora, né? É um espaço em que você tem empresas ali formadas por estudantes ou recém-formados que estão em busca de uma inserção no mercado, e essas pessoas, elas recebem assessoria, né, para amadurecer a empresa delas, a ideia de empreendimento deles, e tem acesso a um espaço de escritório com um preço muito melhor que o praticado no comércio, tá? Então, a gente identificou, a partir do nosso conceito, não poderia deixar de existir uma área de café, que tenha, no mínimo, uma cafeteira, mas que seria muito interessante se pudesse oferecer um filtro de água, uma pequena geladeira, uma pia de apoio para lavar o copo do café, né? Mas, essencialmente, uma cafeteira deveria existir, é o mínimo. A área de reunião, né, incubadora, é reunião entre sócios, reunião com cliente, reunião com o grupo gestor da incubadora, reunião com membros da comunidade externa, né, fornecedores. Então, essa área de reunião de, no mínimo, 4 lugares. A gente considerou que empresas, espaço de trabalho individualizado para empresas constituídas de 4 pessoas, que ela tenha o seu lugar, né, de 4 pessoas. O ideal são salas privativas, pelo que a gente viu de resposta dos nossos usuários, o que a literatura nos diz. Salas privativas são ideais. Mas, diante das dimensões dos espaços que a gente, né, pensou e que, de fato, a gente recebeu, não permite esse tipo de divisão, a gente consegue fazer certa adequação, como vocês vão ver. Por que, então, as salas privativas são ideais? Porque elas minimizam o desconforto para o ruído e contribuem com a privacidade. Além disso, a gente identificou que o mínimo da mesa de trabalho por pessoa deveria ser 120 por 60 centímetros, mas que, dependendo do caso, a gente consegue trabalhar com 100 por 50, que é um tamanho bom. A cadeira de trabalho, como a gente viu na literatura, as pessoas elas têm que ter condição de regular, né, para ela se sentir confortável. Então, rodízio, ajuste individual para inclinação do encosto, a altura de assento em braço são fundamentais para as cadeiras de local de trabalho. Também indispensável um móvel de apoio e guarda, um móvel de apoio para guarda de material de escritório, que todo escritório tem, né, para uso da impressora. As persianas que permitam a entrada de luz difusa, contribuindo para a iluminação natural do ambiente. A ideia de ambiente climatizado, no questionário a gente viu que muitas pessoas reclamaram do desconforto térmico, inclusive no nosso campo Santa Luzia, isso é um problema, né? Então, ambiente climatizado é interessante. A gente traz a proposta do quadro de vidro para criação, para momentos de brainstorm, para momentos de apresentação, de discussão. Então, essa peça, ela aparece em todos os ambientes, assim como a presença da vegetação, seja por meio da vista, e aí a gente não tem como interferir, né, que é o ambiente quem escolhe é o campus, mas a gente consegue trazer plantas para o local.
As cores do IFMG, verde e vermelho, para reforçar a identidade visual, foram aplicadas em grafismos nas paredes, como vocês vão ver, tanto a cor quanto a forma do símbolo, né, os círculos e retângulos. Lixeiras posicionadas de forma estratégica, e para os campi em que a pessoa possa consumir alimento dentro da sala que tenha tampa, e no momento que a gente está vivendo, não pode faltar o álcool gel 70 e toalhas de papel. No caso do cowork, a diferença está na possibilidade, num layout que possibilite trabalho individual, em dupla, trio, quarteto. Por quê? Porque a dinâmica do cowork é diferente da incubadora, no seguinte sentido: não há um espaço físico para as equipes empreendedoras, né? Não há um espaço físico, não é um espaço individualizado, né? No momento você está recebendo 2 empresas de 2 pessoas, no outro momento uma empresa de 4, então isso é muito dinâmico, não é tão certo como na incubadora. Então é preciso que haja possibilidade de layout de vários tipos de trabalho, haja flexibilidade. E através de espaços de trabalho integrados. Fora isso, espaço de descompressão e reunião, partindo para uma abordagem mais informal, e fora isso, é a mesma coisa que a gente identificou para a incubadora. No caso dos espaços maker, a gente pensou em, né, espaço para armazenamento de itens pessoais, espaço para equipamento de proteção individual, ferramenta, a gente lança a mão dos pegboards, armazenamento de matéria-prima, resina, madeira, corda, máquinas. Cada campus, cada espaço maker vai definir qual é esse maquinário: computador, impressora 3D, fresadora, máquina de corte a laser, mesa alta para trabalhos manual, de experimentação coletiva ou individual. Muito importante que tenha uma bancada com pia para higienização das mãos e utensílios, né? Além do álcool e das lixeiras. E aí foi muito interessante, porque a gente buscou, quando a gente parou para pesquisar como que o ambiente pode contribuir para a saúde, segurança e bem-estar das pessoas, né? E aí a gente traz alguns guias que a gente tentou respeitar diante de cada realidade. São estações de trabalho dispostas o mais próximo possível das janelas, para priorizar ventilação e iluminação natural e vista para a área externa, tá? O que promove a redução do consumo de energia, que promove também bem-estar físico e psicológico. Essas são as fontes que a gente consultou. A distribuição de vegetação pelo ambiente, tendo em vista que o contato com o meio natural é benéfico para a saúde dos ocupantes. Essas são as fontes. Cadeiras ajustáveis e ergonômicas, que a gente já usou lá na especificação. Essas informações a gente usou na hora de fazer os requisitos mínimos, né? Então, assim, cadeiras ajustáveis se adequam aos diferentes biotipos, promovendo maior conforto. Ambientes alternativos de trabalho, com espaço informal, individual, para reunião, para maior liberdade individual e bem-estar. Sem hierarquização do mobiliário, né, para auxiliar na promoção de maior satisfação pessoal por parte do usuário. Imobiliário compacto, leve, de fácil movimentação, que possa ser disposto em pequenos e flexíveis grupos, contribuindo com a socialização e satisfação dos ocupantes. Em termos de sustentabilidade, a ideia do mobiliário compacto contribui para a menor geração de resíduos e, por consequência, impacto ao meio ambiente reduzido. Ambientes enxutos, contendo mobiliário funcional e essencial para a realização das atividades, sem grandes excessos, são ambientes preferíveis. Móveis de menor porte propiciam maior flexibilidade aos layouts. Isso minimiza a necessidade de remodelação constante dos ambientes à medida que a demanda se altera, né? Reduzindo o desperdício de materiais. Ambientes versáteis, que possam abrigar atividades de diferentes naturezas. E respeito através da escolha de materiais, mobiliário durável e de fácil manutenção. Então, a gente traz aqui para vocês o que a gente mostra para os coordenadores, né? Esses ambientes modelos. A gente mostra os requisitos mínimos e a gente mostra o ambiente modelo. Então, nesse caso aqui, é uma incubadora que tem aquela copinha sugerida, um espaço de reunião, um espaço de impressão e 3 salas individuais, tá? E aqui para vocês, como seria a aplicação do nosso conceito nesse espaço. Essa marca foi desenvolvida pela equipe de comunicação da reitoria, e a gente fez a aplicação da marca
que vai igual para todos os campi nos ambientes de inovação. Aí aqui, como vocês podem perceber, esse banco é um banco de design e a gente traz esse elemento como diferenciador. Dentro das salas, as mesas, cadeiras ergonômicas, espaço para armazenar, espaço de exposição, o quadro de brainstorm, ele sempre aparece, e elementos que vocês vão ver que a gente traz, que a gente reproduz em todos os espaços. Nesse caso aqui, é o caso mais real que a gente tem, né, que é espaço compartilhado para incubadora. Mesmo assim, a gente traz um pouco, tenta trazer um pouco de privacidade, no sentido, assim, de individualidade, desculpa, para cada empresa que é demarcada a área dela, né, e você ainda tem aqui a copa, a reunião e a impressora. Nesse caso, a gente faz a aplicação da marca, pode fazer tanto na parede quanto em cima do quadro de brainstorm, e aí vocês veem a presença da vegetação, da persiana, e a aplicação do grafismo que a gente desenvolveu, que vai em todos os ambientes, usando círculos e retângulos, usando as cores do IF lavada, e usando as nossas linhas conectoras pretas para trazer uma aplicação do nosso conceito, tá? Então, esse aqui, as divisórias ripadas sempre fazem parte dos projetos, as prateleiras, os cachepôs de cimento, essa cadeira do Philip Stark, a Alegra, também é um elemento de design que a gente traz para os ambientes de inovação para propiciar a diferenciação, enfim. No caso dos coworking, né, essa é uma possibilidade de coworking. Você tem aqui um ambiente completamente aberto, que pode ser dividido por esses cachepôs que são móveis, né, que pode ser dividido dependendo da demanda, e que tem aqui a possibilidade de trabalho individual, em equipe, um espaço de descontração, tá, e o café, não pode faltar o café. Então, este é uma vista do nosso ambiente, do espaço de descontração, a aplicação da marca, o uso da vegetação. Esse tipo de vegetação aqui é permanente, né? A antiga planta de plástico, mas hoje a gente fala permanente porque é mais chique, né? O que acontece? Os estudos indicam que o contato visual com esse tipo de... Até o contato visual com planta de plástico ajuda no conforto e no bem-estar dos ambientes. O cafezinho, que não pode faltar, né, o espaço de criação aqui com o quadro de brainstorming. Quanto tempo eu já fiquei aqui, hein, Thiago? Tô acabando, tá? Pode ir lá, Paula, tranquilo. Beleza. E o uso da madeira, né, sempre se repetindo. Tá aqui para vocês verem. A aplicação dos grafismos na parede, a gente usou muito esse recurso. Essa outra sala de coworking também tem o espaço de integração. Você tem espaço, possibilidade de trabalho em dupla, em trio, individual, e aqui há uma demarcação desse setor mais individualizado e do setor mais colaborativo. Armário, e aqui tem a vista. E os elementos, eles se repetem, né? A vegetação, a marca, o quadro de brainstorming, a cadeira, a Alegra, o grafismo na parede, a madeira, a vegetação permanente, a vegetação natural, as lixeiras, a cadeira ergonômica. Isso a gente traz sempre para todos os modelos, tá? O momento do café, o grafismo, as cores do IF lavadas, né? Aqui é uma outra possibilidade de coworking para quem tem interesse nessas mesas trapezoidais que possibilitam um arranjo diferenciado. Aí a gente deu essa opção também para o pessoal que quisesse comprar essa ideia aí da mesa diferenciada, a mesa trapezoidal, tá? O quadro lá atrás, a marca, e é só para vocês verem as imagens, porque a ideia, ela se repete, e isso é a ideia, né? Reproduzir
em todos os campos essa estratégia. Aqui dá para ver melhor o nosso painel, que é sempre reproduzido com as linhas conectoras e as cores e as formas que a gente tira da nossa marca. Nos espaços maker, as mesas altas para desenvolvimento de trabalho, a bancada para lavar, né, higienização das mãos, e sempre tem aqui, né, pó, cola, tinta, importante, uma bancada de trabalho aqui também, bancada de trabalho com maquinário, armário. E aí o espaço maker, a gente trouxe aqui pranchetas, uma forma econômica, porque sempre tem um projeto, um desenho, alguma coisa para pregar, né, o quadro de brainstorming, a vegetação, maquinário, tá aí, as banquetas diferenciadas. Opa. E esses são os nossos, aqui os pegboards, com ferramenta disponível. E uma outra ideia aqui de espaço maker, com uma sala reservada para alguma atividade que, de repente, precise ser mais reservada, seja por pó, enfim, algum campus que se interesse por essa estrutura, pode, mas a ideia permanece a mesma, né? A concepção conceitual permanece a mesma. Ok? E aí, agora, para curiosidade não, né? Os projetos que a gente já desenvolveu e que eles estão sendo, agora eles estão na fase de implementação, de orçamento para implementação, tá? No caso de Ouro Branco, eles vão implementar hoje, o dinheiro vai dar para essa sala aqui, que eles vão priorizar, que é o Maker, mas como era uma edificação só com essas salas, a gente vai reformar todo o piso, pintar tudo, e eles aí já ficam com o projeto também, quando tiver mais dinheiro, eles conseguem implementar. Então, essa é a incubadora. No caso de Ouro Branco, a gente tomou partido da própria edificação, que era com tijolinho aparente, a gente apenas fez a pintura dessa edificação, tá? Então, aqui a gente não tem a aplicação direta do grafismo nas paredes, mas a gente consegue, por meio das cores do mobiliário, trazer a mesma identidade que se percebe nos outros espaços, tá? Então, essa ideia aqui, a gente abriu essa parede para ter uma conexão, foi ideia deles, eles pediram isso, da equipe lá dos ambientes de inovação, para ter esse espaço compartilhado com mesa de reunião entre incubadora e pré-incubadora, e aí você tem aqui fácil acesso entre as salas, e essa é a pré-incubação, que possibilita arranjos diferenciados de layout. O espaço maker deles, que vai ser executado, né? Tá aqui. É sempre aquela ideia aplicada ao contexto. No caso de Bambuí, o Bambuí foi um espaço grande, é uma incubadora que tem uma sala, outra sala e outra sala. São 3 empresas que eles vão receber, aí tem a recepção, 3 empresas, aqui vai ser o cowork, eles têm um espaço de copa. É uma casinha que eles têm, e a gente propôs até interferência na fachada, né, com as cores. Se vocês verem a foto de antes e depois, é incrível, porque se eles conseguirem, se a coisa for executada e planejadinha assim, vai ficar bem destacado no meio lá do campus. É uma casinha que eles têm, que eles estão reformando, e aí a gente pediram, né, que a gente sugerisse um tratamento das fachadas, e a gente fez essa sugestão, e aí essa entrada. O que acontece lá? O piso deles, eles tinham acabado de trocar esse piso, então a gente teve que manter o piso. Mas lá, como eles viram a imagem com a madeira de outro campus, eles falaram, não, a gente vai querer também o piso de madeira. Então, lá no campus Bambuí, essa sala, ela está mais próxima do que a gente propõe, porque eles vão investir nesse piso também, tá? Tá aí o grafismo, as linhas conectoras, e
O mobiliário deles é diferente porque eles tinham condições de adquirir um móvel através de uma verba que eles tinham no campus, então a gente escolheu dentro da possibilidade um móvel que fosse mais próximo do que a gente queria, a gente faz essas adequações também, né? O campus tem dinheiro para comprar mobiliário, o mobiliário que tem é esse, vamos escolher o mais próximo do que a gente gostaria que fosse. Mas vai ficar bem legal esse projeto. Eles pediram também uma sugestão para minimizar o banheiro, a gente deu essa sugestão. No Campus Sabará era um ambiente que estava novinho, teto novinho, paredes pintadinhas, janelas novinhas, piso novinho, então a gente conseguiu investir muito na parte de mobiliário, né, sofá, cadeira, de design, vegetação, divisória. Foi um projeto, aplicação do grafismo, da marca, o espaço de brainstorming, sempre o café, né? E por fim não, faltou 2. Formiga. Formiga, já a ideia de um espaço de interação e de criação, né, que possa ser usado por todo o campus, e também que possa ser transformado em auditório quando necessário. E aí a gente deu essa cara para esse espaço, com a aplicação da marca. O que é interessante aqui? Eles tinham essa tubulação aparente, o espaço estava novinho, pintura novinha, todo reformado, mas tinha essa tubulação aparente de alumínio, né? Então, a gente falou, não, vamos nos apropriar disso, pintar de preto, que viram as nossas linhas conectoras, e a gente consegue integrar no espaço. Foi o que a gente fez. E aí, tá aí formiga. E, por fim, o espaço de confraternização, de interação, né? E, por fim, bambuí. Piumhi. Piumhi era o menor espaço que a gente tinha e que demandava as 3 coisas. Então, a gente tem aqui empresa, coworking, aqui incubadora, coworking e maker, tudo em 40 metros quadrados. E reunião aqui, ó. Então, eles pediram a televisão para reunião virtual, para apresentação de projeto, mas a gente conseguiu trazer todos os elementos para o espaço, mesmo ele sendo bem reduzido. A bancada de maker, o quadro de brainstorm de fora a fora, participando dos 3 setores, a empresa e o coworking, a aplicação da marca. Eles pediram uma iluminação no teto, a gente vai tentando atender, né, incorporar, pediram som, ambiente no teto, iluminação do forro, e a gente foi fazendo isso. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa aí se eu passei, eu tentei falar bem. Não, teve muito bom. Projeto incrível, né, pessoal? Quem acompanhou aí. Eu sou apaixonado por esse projeto, né? Nós, conforme a professora Paula mencionou, nós estamos em fase de execução, né? A professora Paula trabalhou aí cansavelmente junto com uma turma bacana de bolsistas, uma equipe sensacional, conforme a professora Paula me reportou. E já estamos com 5 projetos sendo executados, são esses 5 que ela foi apresentar, com um recurso na fundação de apoio, né? Nós temos esse recurso sendo gerido como fundação de apoio, e os coordenadores já estão adquirindo aí os materiais e contratando a mão de obra especializada para início, né? Vamos dizer que estamos no início da implementação, né? Eu vou abrir aqui o espaço para algumas perguntas, mas eu vou ser bem breve, talvez aí umas 3 perguntas, 4 no máximo, por nosso tempo, né? Nosso tempo é bem limitado, e o professor Arley está com um projeto sensacional para compartilhar com a gente também, né? E na sequência eu vou chamá-lo. Eu vou, a princípio, vou só abrir aqui o chat aqui para ver como é que está a movimentação. Deixa eu ir por ordem aqui, eu vi que teve vamos ver aqui se tem alguma questão. Se não, a gente abre aí
Quanto tempo, em média, para concretizar tudo? Você quer responder, Paulinho? Concretizar tudo. É da execução, porque, assim, para conceber foram 6 meses de pesquisa e de desenvolvimento. Depois desses 6 meses, a gente apresentou o projeto para os coordenadores e a gente fez alterações e revisou o detalhamento. Foram mais 4 meses para os 5 campos. Agora, o pessoal, para implementar, eu não sei quanto tempo eles vão gastar, né, Tiago? Mas menos de 6 meses, com certeza, não é. Provavelmente não é complicado o seguinte, pessoal, a gente trabalha dentro do setor público, né, acaba que o timing é um pouco diferente, porque exige, quando a gente trabalha com dinheiro público, a gente tem uma responsabilidade diferenciada sobre tal, né. Para isso mesmo que a gente contratou uma fundação de apoio, para nos dar apoio, inclusive no final desse processo todo, na prestação de contas. Se fosse do dinheiro de algo privado, né, eu diria que 3 meses a gente executava tudo. Talvez o gargalo estaria nos móveis planejados, que normalmente costuma ser um gargalo, né, e aí talvez seria o que pediria mais tempo. Mas como a gente está aqui, né, a depender de um processo um pouco mais burocrático, a gente está estimando que até o final do ano a gente consegue executar o recurso financeiro que foi destinado a essa finalidade. Então, meados de dezembro de 2021, se tudo der certo, a gente vai estar visualizando aí, se não os 5, né, mas pelo menos boa parte desses projetos já sendo apresentados para a nossa comunidade. Eu vi uma outra pergunta aqui, Betim foi contemplado, né, tem alguma sala para Betim? Acho que não, né, Paula, nesse segundo, Nessa lista, não. O que acontece, pessoal? Ao todo, como é que foi feita essa seleção? Foi feito um edital, e aqueles campos que tiverem interesse manifestaram, né, esse interesse naquele momento, né? Todos que se manifestaram foram contemplados. No final, aconteceu isso. Todos que manifestaram interesse foram contemplados. Acontece que 12, esse edital, né, ele exigia uma contrapartida, e nem todas as unidades, naquele momento, tinham essa contrapartida. Que contrapartida que é essa? Justamente a sala, né, esse metro quadrado aí, essa sala, obviamente que a gente precisava ter essa sala disponível para entrar com esse projeto de adaptação, e essa sala ficar à disposição para esse projeto, que é um espaço para criatividade, espaço maker, enfim. Nem todas as unidades naquele momento tinham essa disponibilidade de contrapartida. Santa Luzia, inclusive, é uma dessas unidades. Porém, pessoal, esses campos que não foram contemplados, né, que não foram apresentados aqui, vai haver uma outra chamada lá para 2022, para tentar abarcar todos que realmente têm interesse, né? Mas é claro que isso depende muito da estrutura do campus, a gente compreende muito bem, por isso que outras ações são pensadas. Uma dessas ações, inclusive, é o LIC, que é o laboratório móvel, que pode contemplar, às vezes, um campus avançado, que não tem uma sala, e alguns ambientes virtuais que são pensados justamente para que essas unidades também entrem nesse ambiente de inovação, né? Vou ver aqui se tem alguma outra questão. Sendo uma área dentro do campo, todos poderiam utilizar? Paulinha, você quer responder? É um espaço do campus, mas é um espaço que tem um coordenador e é um espaço que ele tem as suas regras, eu imagino assim, né? Então, por exemplo, uma incubadora pode usar quem tem empresa incubada, né? O coworking pode usar quem participou do projeto de seleção e está lá incubado, pré-incubado. O espaço maker, né? Ele tem um coordenador, pode ser que o professor vá para lá desenvolver alguma aula lá, né, uma aula prática, mas pode ser também que tenha algum projeto sendo desenvolvido que acontece lá. Então, não é um espaço, assim, aberto, cheguei, estou entrando, estou participando igual a uma biblioteca, é um espaço que ele é para uso de todos, mas é preciso ter participado do espaço de alguma forma, assim. Exatamente. A maioria é assim, né? Perfeito. Na verdade, é um espaço aberto para a gente captar projetos internos e externos, né?
Isso. E aí, E também por isso, pensando nisso, que não é um espaço que todo mundo que quiser entra e senta e usa, é um espaço que ele tem uma gestão, um coordenador, né, uma equipe que cuida, que a gente consegue implementar alguns elementos que a gente não conseguiria se fosse um espaço de grande rotatividade, né? perfeito, Paulinha. Okay. Não temos mais perguntas, então eu vou abrir aqui o nosso segundo convidado, né? Professor Arley, arquiteto, urbanista, doutor pela UFMG, perdão, graduado pela UFMG, mestre e doutor pela UFOP, né? Pela a nossa grande UFOP aí, professor Arley, que também foi diretor do nosso campus Santa Luzia durante muito tempo, foi convidado, inclusive, a essa época, para ser idealizador, né, o coordenador do espaço itinerante, espaço móvel, que é o LIC, nosso laboratório de inovação colaborativo, que tem essa pegada de passar pelas nossas unidades, e ele tem um desafio de suprir justamente essa deficiência de algumas unidades, de ter alguns equipamentos maker, né, e ele é um espaço que tem esse desafio não só para o IFMG, né, mas, na verdade, todos os institutos federais e Cefet do estado de Minas Gerais. Então, eu convido para passar a palavra, professor Alex, seja bem-vindo. Olá, Tiago. Olá, Paula. Primeiro, muito obrigado, Tiago, pelo convite, né? Boa tarde aqui, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Queria agradecer para esse momento, né? A gente poder apresentar esse trabalho. Foi um trabalho bem interessante de ser construído em conjunto. Foi um desafio, né? No meio de tantos afazeres aí da escola, mas esse projeto é um projeto de extrema importância. Ele se tornou um projeto de extensão. Ele teve a participação de estudantes, de uma equipe multidisciplinar, né? E eu acho que é um grande desafio para o Instituto, para o IFMG, e é super bacana ver ele concretizado, né? É um projeto que a gente elaborou, né? Passando por todo o processo de elaboração de projeto, com metodologia específica, que é muito parecida, inclusive, com o que a Paula disse, né? Eu achei bom que ela detalhou bem aí a metodologia, a gente fez uma coisa muito próxima, e depois a gente conseguiu, né, o NIT aqui, e o Instituto Federal, e o IFMG, conseguiu executar esse projeto. Então, é bem interessante, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente poder compartilhar essa experiência, porque foi super enriquecedor, assim, e foi um trabalho bem, bem legal, gente. Então, antes de começar aqui, agradeço a vocês, agradeço ao NIT, agradeço ao IFMG pela oportunidade de ter participado desse projeto, e aos meus colegas que eu vou apresentar lá no final, que também participaram, né? Foi uma equipe grande de professores e estudantes, claro. Vou colocar aqui para eu compartilhar a apresentação para vocês. Bom, quanto tempo, Thiago? Me fala aí só para eu poder controlar aqui. O Arley, vamos uns 40 minutos, né? São 3h20, para a gente encerrar no máximo às 4 horas eu tenho que dar apoio para outra palestra aqui, mas a gente vai andando aqui, qualquer coisa, se precisar de mais tempo, negocia aqui. Não, beleza, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, então, na apresentação, até porque tem algumas coisas que são muito parecidas com a Paula, a gente tem uma metodologia muito próxima de trabalho, né? Perfeito. Só dar um aviso aqui, aproveitar que você falou, até os alunos, nós estamos chegando aqui, olha que maravilha, no limite que a sala permite, 98 presentes, pode ser que a partir disso, atingiu 100, algum colega não consiga entrar, e aí, se alguém puder avisar esse colega, o motivo é esse, atingimos aí o limite máximo da sala de 100 presentes. Ai, gente, que bom, a gente fica muito feliz, né? Muita gente assistindo. Mas, então, esse projeto, eu vou tentar ser bastante objetivo aqui, até para deixar um tempinho para vocês poderem perguntar também, né? A gente fez, eu sou formado em arquitetura, mas eu também fiz design de produto, então, lá no design de produto, a nossa metodologia se aproxima muito do design de ambientes. Aí, hoje aqui no campus eu trabalho no curso de design de interiores, trabalho também no curso de design de arquitetura, e isso é super bacana porque também a gente vai aprimorando essas metodologias, né?
E a gente fez uma metodologia muito parecida com o que a Paula disse, fez uma pesquisa bastante profunda, né, assim, para entender o que são os espaços makers, como que eles funcionam, o que é o Fab Lab, né, que é esse espaço ali onde você cria, trabalha em conjunto, já prototipa, experimenta, tudo no mesmo lugar, e ainda com uma outra questão que a gente considerar que, além de ser um espaço maker, ele seria um espaço móvel, né? Porque esse laboratório, a ideia dele é que ele caminhe, que ele viaje por Minas, né? Para que essa experiência seja compartilhada nos diversos lugares, né? Então, ele começa em Santa Luzia, fica por um tempo aqui, depois vai para outro campus do IFMG, aí depois vai para o IF do Triângulo Mineiro, ou vai para o IF do Norte de Minas, do Sudeste de Minas, e por aí vai. E ele vai fazendo viagens, né? Proporcionando essa experiência em diferentes lugares, em diferentes realidades, né? Com diferentes propostas. E é um espaço onde as pessoas vão entrar e também vão experimentar várias coisas, mas é um espaço que permite várias atividades diferentes, né? Ele tem que permitir várias atividades diferentes com várias propostas. Então, nesse sentido, a gente começou a pesquisar, bom, como que isso vai ter que funcionar? A gente tem dois caminhos aqui, né? Um caminho do que é o Fab Lab, mas também essa coisa do laboratório móvel. E isso tudo articulado pela tecnologia, né? Bom, então a gente pesquisou vários outros modelos, né? Fez uma pesquisa grande uma pesquisa teórica também de como isso se relaciona, né? De como a tecnologia se relaciona com essa experiência e com esses espaços, até a gente conseguir tentar entender. E a gente começou a pensar nos atributos que esse espaço deveria ter, ou o que esse espaço deveria proporcionar, né? Quais seriam os atributos que estariam ali? É um espaço de experimentação, é um espaço de tecnologia, é um espaço de inovação, ele é colaborativo porque várias pessoas vão trabalhar ali, podem ser projetos que podem acontecer ao mesmo tempo, grupos trabalhando em projetos diferentes, né? Diferentes dinâmicas também de trabalho, criação, de concepção e desenvolvimento, com muita criatividade, obviamente, né? É um espaço que tem que ser inclusivo, ele tem que ser para todas as pessoas, né? Para todo tipo de experiência, que vá acessar as comunidades, que vá a todos os lugares, né? E, obviamente, um espaço envolvente. Embora ele seja um espaço em que as pessoas não vão ficar ali por longa permanência, ele tem que ser envolvente. E ele tem que proporcionar tudo isso, né? Ele tem que proporcionar a criatividade, ele tem que proporcionar o desejo de inovar, ele tem que trazer essa vontade de passar ali por algum tempo, de criar mais e de alguma forma, trazer soluções, né? Bom, nisso a gente começou a pensar em como a tecnologia se relaciona com todas essas coisas, né? Com todas as dinâmicas, como isso pode se integrar, como as pessoas têm acesso ou acessam a tecnologia, pensando que tem uma questão absolutamente multicultural, né? E uma questão de informação contínua. A partir disso, a gente chegou nesse tema que é tecnocultura inclusiva. É um conceito muito trabalhado por alguns professores, assim, tem a professora Lúcia Santelha, lá da PUC São Paulo, é uma das professoras que trabalha com esse conceito. A gente pegou outros professores e outros pesquisadores, e a gente chegou a esse conceito. Falou, bom, esse aqui talvez seja o nosso caminho. Eu vou ler aqui uma parte que eu achei que é interessante de pontuar. Em meio ao contexto atual, em que as tecnologias digitais penetram de modo participativo e operativo na produção do conhecimento, onde tanto a economia global quanto a vida cotidiana estão imbricadas nas tecnologias em rede, o Fab Lab dos institutos federais, ao se estruturar nos pilares da mobilidade das mídias locativas, pode fomentar e potencializar a produção, a reinvenção, a renovação e a experimentação de saberes, conhecimentos e cultura em diversas regiões e comunidades. Então, a gente busca esse conceito da tecnocultura pensando que toda a história, a percepção, a cultura, ela está sempre envolta
da tecnologia digital. E isso não consegue mais, né, a partir do que a gente vive, isso já não consegue já se separar, né? O que a gente chama aqui das mídias locativas é justamente a gente conseguir compreender que as questões locais, ou os espaços, ou mesmo o comportamento, ou também os objetos que podem ser criados, eles também estão sempre relacionados às questões digitais, às mídias digitais, e como a gente se comporta e lida com essas mídias, né? Daí, então, a gente começou a pensar nesse Fab Lab. A gente fala do Fab Lab, eu falei ali anteriormente dos IFs, é porque justamente ele é uma proposta de criação de um laboratório não só do IFMG, né, mas dos IFs aqui do estado de Minas, como o Thiago adiantou. E aí a gente começou a pensar, então, a partir desses atributos, como que seria isso, inclusive o que seria o nosso laboratório, né? E aí a gente pensou, bom, vamos pensar no nome, ou pelo menos a gente tem que criar um nome para isso, né? A gente vai ficar chamando de Fab Lab, ele é um Fab Lab? Não, porque ele tem, assim, tem características do Fab Lab, obviamente, mas ele tem características também, tem outras características, porque ele vai viajar, ele vai atender propostas diferentes e vai um pouco além desse Fab Lab que a gente conhece, né? Aí a gente começou a pensar no IF mesmo, né? Bom, nesse IF, o que a gente tem aqui de interessante? E viu lá, vamos pensar na potencialidade da letra I, né? IF, a gente sempre tem esse I, bom, a gente sempre pensando que, além de tudo, dele se movimentar, ele é um produto do IF, né? Que ele também leva ao conhecimento que o IF proporciona, ele tem uma comunicação com o conhecimento que vai ser adquirido, obviamente, a partir dessas viagens e dessa própria proposta, né? E a gente pensou, imersão, ele tem que ser interessante, tem que ser inclusivo, bom, impulsão, instigante, identificação, a informação, ele tem que ser interpessoal, tem interação, imaginação e inovação. É um espaço de inserção, de invenção, de inteligência, de igualdade, de integração, ou seja, vai aparecendo um monte de palavras, um monte de coisas que tem a ver com isso. E a gente sabe que o I, né, do IF, ele é um elemento importante, até visualmente, né? Tem ali aquele círculo vermelho, a marca do IF ela é muito forte, né? Ele já é, assim, essa marca já é uma marca que a gente acredita que pelas próprias cores ela tem uma força e ainda tem esse ponto vermelho com o verde, né? A gente partiu disso e começou a criar, né? E a gente começou a criar a partir de várias partes. Vou passar aqui rapidinho para vocês entenderem como isso surgiu. Partes que colaborativamente formam um todo. E a gente chega nisso, que é o LIC, que é um laboratório. E esse laboratório ele pode ser de inovação, de interação, de ideias, de inclusão, e é um laboratório colaborativo. E aí vem esse nome. O LIC é um laboratório colaborativo. E aí a gente então tem esse primeiro nome, que é um laboratório de inovação colaborativo, que ele parte disso para ser um laboratório mesmo para possibilitar a inovação, né? Mas é também um laboratório de ideias colaborativo, é um laboratório de inovação colaborativo, é um laboratório de interação colaborativo e por aí vai. E aí, então, a gente começou a pensar como que seria isso. Bom, está muito claro para a gente que isso vai ser num caminhão, né? E isso vai ter que viajar para vários lugares. A gente pegou, então, e já pensou nesse caminhão, colocando ali esse laboratório. Então, a marca vem, e nesse caso aqui, diferentemente do outro projeto, ele precisa ter uma marca forte, ele precisa ter um nome forte, as cores são super importantes, justamente para que ele leve também a ideia desse laboratório de inovação colaborativo para todos os lugares e que isso fique bem marcado nos lugares por onde ele passa, né? Aonde ele passar, as pessoas, quando as pessoas virem essa cor, elas vão conseguir já identificar ou já começar a fazer a identificação de que esse é o LIC, esse é aquele laboratório, o laboratório daquela instituição, o laboratório do IFMG, né?
E aí, então, a gente, nesse caso, fez uma caixa verde mesmo, para chamar bastante atenção, para ter essa coisa do nome do IF, da marca do IF, como uma instituição de inovação, e isso ficar muito bem marcado para as pessoas. É um caminhão que ele tem um baú aqui de 7 metros por 2,60 metros, aproximadamente. E esse caminhão, então, ele tem uma parte que é extensível, então é uma parte que puxa aqui para poder aumentar esse espaço, que é o espaço de trabalho interno, né? Aqui, então, só para mostrar para vocês, a gente criou aqui a parte do caminhão, né? O baú, aqui. Aí aqui tem a parte que é extensível, uma plataforma que puxa, ela fica guardada aqui dentro do caminhão, né? E essa plataforma, ela puxa e estende, a gente tem esse outro espaço. Por aqui, então, a gente entra a entrada principal, mas também, né, tem um espaço aqui que tem um espaço aqui que é o espaço da porta acessível, que tem uma plataforma elevatória e tudo para poder dar acessibilidade. Então, esse aqui é com escada. Todo o material pensado... bom, vou falar do layout primeiro, né? Aqui a gente pôs um espaço que é um espaço de trabalho totalmente flexível, que a gente pode... Essas mesas, elas são montáveis, né? E as cadeiras também, são cadeiras dobráveis. E todo esse material ele é carregado no baú abaixo do caminhão. Tem aquele porta-malas, então é possível desmontar essa parte e colocar ali debaixo do caminhão. Aqui é uma parte de uma janela. Aqui a gente está mostrando com uma persiana, né? Mas essas janelas, elas abrem de forma que essa plataforma pode virar também um palco para que as pessoas consigam fazer algum tipo de apresentação com uma plateia maior. Observe que é um caminhão, então aqui a gente tem um espaço menor, não é um espaço para muitas pessoas. A gente consegue colocar aqui 10 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, fazer uma turma de talvez 12 pessoas, né? Mas não é um espaço, por exemplo, para 40 pessoas, não. É um espaço para turmas menores. Até porque é também um espaço de rotatividade. Então, as pessoas entram, produzem um trabalho ali durante determinado tempo, algumas horas, isso pode trazer outra... Depois pode entrar uma outra turma, né? Ou então, em alguma proposta, isso vai ficar alguma turma trabalhando durante várias horas por vários dias. Ele pode, por exemplo, parar em algum lugar e ficar alguns meses e aí ter várias propostas de trabalho ali, né, organizadas para isso, mas também essas propostas elas podem ser divulgadas para um público maior num espaço aqui, né, nesse espaço, por exemplo, que ele pode virar palco para aquele lado de lá. Aqui a gente tem, então, uma lousa interativa, e aí a gente pode fazer layouts diferentes nesse espaço. Todo mundo voltado para a lousa, por exemplo, né? Fazer mesas aqui, a própria organização da mesa, ela também pode ser de formas diferentes, fazer roda ou fazer mesas menores e tudo. Aqui a gente tem, então, uma bancada de trabalho, já é uma bancada com alguns equipamentos, e aí essa bancada, ela já tem ali, ela foi proposto para ela um revestimento tipo papel quadriculado, justamente para dar um apoio mesmo para a pessoa ali nessa bancada poder fazer um croquis, fazer desenho, né? Serve para manipular algum tipo de material, né? Uma bancada impermeável, obviamente, e aqui já tem alguns equipamentos. Aqui tem uma cuba, né, com água para poder fazer a limpeza. É claro que nesse laboratório você pode trabalhar também com tinta, outros materiais que vão sujar e tudo, então é um espaço de higienização. E a gente tem equipamentos como uma cortadora laser, a impressora, né, impressora 3D, outros equipamentos digitais, como tablets, tem como chama? Drone, né? Tem vários outros equipamentos aqui. Então, é um lugar com muitos equipamentos digitais para que possa se desenvolver todo tipo de trabalho, né, relacionado à tecnologia e inovação. Aqui uma bancada de trabalho e o mobiliário superior que eu posso mostrar ali na próxima imagem. Então, ficou disposto dessa forma, né? Então, espaço livre e aqui no canto a gente colocou um espaço aqui de água, que tem uma pequena geladeira, né, um frigobar,
e um filtro. Então, esse espaço aqui é todo espaço de experimentação. Aqui tem uma TV também, experimentação e prototipagem. Aqui as áreas de trabalho. E aqui o espaço de criação, que a gente chama assim de criação. Aqui, olhando para esse espaço, que é o espaço de prototipagem, né? A gente fez, então, vários armários, e a gente detalhou todo esse mobiliário aqui, com espaço para colocar todos os equipamentos, mais o material que vai ser trabalhado. Né? Aqui a TV, tem aqui o pegboard, né, que vocês tinham falado, a gente fez da mesma forma, esse painel todo perfurado para poder já colocar as ferramentas, as pranchetas de anotação, né, a gente usou muito o material ainda bruto, justamente para dar essa ideia de que é um espaço de experimentação, de prototipagem, de fabricação, ou seja, é um espaço que ele não está pronto, é um espaço que ele ainda está bruto, né? E é ali que vão surgir as grandes ideias e que vão ser aprimoradas e que vão ser fabricadas, experimentadas e por aí vai. Então, todo o material que a gente usou aqui, além dessa cor vermelha e verde, para ficar bem marcada, considerando que é um espaço de curta permanência, ele também tem essa coisa do espaço do material ainda para ser feito, né? Observa, a gente colocou aqui os cestos, parece cesto de mercado, aquilo onde você carrega as coisas, né? Carrega o material para poder ser trabalhado. E aí a gente, né, tirou partido disso. Essa parede aqui é uma parede de lousa, já para poder fazer mesmo as anotações, né? Então, trabalhar com brainstorm também, você pode estar trabalhando, fazer a anotação ali na própria lousa preta aqui. Do mesmo modo que aqui do lado da bancada de trabalho, a gente então tem esse painel imantado, o painel imantado para poder fazer o uso dele também das diversas formas, assim. A gente sempre pensou nessa coisa meio com cara industrial também, né? Acho que isso é muito importante. Então, dar esse caráter de espaço de trabalho, né? Então, a gente usou em cima um forro na parte de cima, que é um forro colmeia. Embaixo, a gente colocou o piso metálico, que é essa chapa xadrez. Uma preocupação muito grande com essa iluminação, né? Porque a gente tem ali vários modos diferentes de se trabalhar. Veja, em algum momento a gente pode trabalhar nesse espaço de prototipagem com algumas pessoas ali, vai precisar de muita luz naquele local, dependendo do trabalho que isso dependendo do trabalho que for realizado. Em algum momento pode ser um trabalho de menos pessoas, de mais concentração, em uma área específica, como por aqui na área nessa área de trabalho, né? Mas também a gente pode ter espaços, por exemplo, reservados para palestras ou para aulas, onde você vai usar a lousa interativa com o projetor e, de repente, precisa de menos iluminação, né? Então, a iluminação e a climatização, obviamente, né? Vou falar da climatização também. A iluminação ela é fundamental nesse espaço, né? Porque você tem diferentes modos de trabalho. E aí a gente fez também uma pesquisa sobre iluminação, contando, inclusive, com uma das professoras de design de interiores, que era a Letícia, hoje não está mais com a gente, conhece muito de iluminação, então ela fez o cálculo de tudo, experimentou todas as possibilidades, e foi super bacana. E, obviamente, tem que ser um espaço climatizado, né? Porque ele vai rodar por diferentes regiões, então tem lugares que são muito quentes, tem as diferentes épocas também do ano, né? E tem a quantidade de pessoas que pode estar aí dentro em cada atividade, então a climatização é extremamente importante. Então o espaço é todo climatizado e a gente tem equipamentos, né? Equipamentos também que, para funcionar, precisa dessa climatização. Todo esse espaço, ele funciona a partir de um gerador externo, tem um gerador a combustível, mas ele pode ser ligado diretamente na energia elétrica de algum lugar. Então, por exemplo, chegou no campus, né, ele pode estacionar, e aí, ao
estando estacionado, pode puxar o cabo e ligar lá na rede elétrica do próprio campus. Em outros lugares, então, vai ter um gerador. Esse gerador ele fica na parte externa do caminhão. Ele funciona por combustível e aí ele consegue ter o laboratório consegue ter autonomia durante algumas horas, né? Obviamente, isso tem que ser reabastecido. Enfim, aqui o espaço, olha, a gente procurou sempre trabalhar com as cores, né, o vermelho e o verde, mas a gente trouxe também que a marca do Lee, que ela se repete nessa aplicação cinza aqui. Aqui uma vista do outro lado, né? Aqui a gente está vendo a lousa interativa, a aplicação aqui novamente, a iluminação e a projeção. Aqui a cuba, a gente tem que se preocupar, a gente fez É claro que esse trabalho ele envolve vários projetos, né? Então tem um projeto de arquitetura e de interiores, né? Como eu disse, foi uma equipe multidisciplinar. Depois a gente teve que fazer um projeto elétrico, um projeto hidráulico, né? Tem água aqui, tem água nos equipamentos, o equipamento de corte ele precisa de água para poder fazer o corte. Tem um projeto de segurança, né? Não só em função do trabalho que vai ser executado aqui, mas do transporte, daquilo que envolve as pessoas, né? do manuseio desse caminhão. Então, foi feito um projeto de segurança também, o projeto de combate a incêndio e... esqueci de algum? Elétrico, hidráulico, isso, exatamente. E, claro, a gente fez todo o detalhamento de todo o mobiliário para poder isso ser executado da forma que a gente queria, né? Cada um desses lugares aqui, ele foi preparado para receber um tipo de equipamento, então, alguns espaços são forrados, né? Porque tem equipamentos tecnológicos mais frágeis, delicados e tudo, precisa de proteção no transporte, né? Principalmente porque, obviamente, se ele estiver na estrada, pode ser que balançar muito e tudo. Então, isso foi tudo planejado, né? Com antecedência aqui. Aí, uma outra vista. E é isso aí, então, né? E aqui ele fechado. Aqui, então, a cabine extensiva aqui já está aqui dentro, né? Encaixada aqui, já pronta para poder fazer o transporte, para a gente poder, a gente, olha, eu já estou viajando, né? Já estou falando a gente poder viajar. Mas é que dá vontade mesmo. Isso, gente, na hora que chegou foi fantástico, assim, porque na hora que veio ele ficou exatamente igual o que a gente projetou. A gente teve um contato muito direto com o pessoal da empresa que fabricou, né? Aí ele pronto, já. Então tá aqui o caminhão. Essa aqui é a porta, que é a porta de abertura, que se transforma numa plataforma. E essa aqui é a porta acessível. Ele precisa ser montado, obviamente, né? Quando você chega no lugar, esse caminhão ele estaciona, aí uma pessoa vai fazer a montagem disso. Essa porta abre, pega a plataforma extensível, prepara toda a fixação da plataforma, monta tudo, depois liga o gerador para poder ligar os equipamentos lá dentro, né? E esse laboratório, então, ele fica no lugar ali por determinado tempo, né? Não é um negócio que você chega lá, em 5 minutos lá, todo mundo entra. Então, não, ele é um laboratório que ele vai ficar por algum tempo em algum lugar, né? Até para poder ter tempo de desenvolver alguns projetos que não são projetos desenvolvidos em algumas horas, mas que podem ser projetos desenvolvidos em algumas semanas, e aí vai ter uma programação, obviamente, para isso, né? Então, aqui está o caminhão, aqui a parte interna, isso foi do dia que chegou, a gente já começando a desmontar algumas coisas, né? Colocando no lugar, aqui as pranchetas, a TV, isso aqui já é foto que a gente tirou, né? Os equipamentos, né, os equipamentos que vão ser usados, impressora 3D. Aqui as mesas, né, são mesas dobráveis, ó, as cadeiras. A gente pensou isso assim, né, assim, da forma mais prática possível, justamente para poder dar essa flexibilidade. Isso, as fotos internas, e aqui já a plataforma aberta, já se preparando para estender, e aqui já com a parte extensível aqui preparada para as pessoas entrarem. Tem uma escada de acesso e essa porta aqui é a porta, né, com a plataforma elevatória. Sim? Deixa eu ver aqui. Tá. Ok.
Bom, aqui eu coloquei um videozinho para vocês verem aqui quando termina. Então, a plataforma subindo, fechar para poder seguir viagem. Travou? Opa, deixa eu voltar. Vamos lá de novo. Acho que está travando o meu aqui, mas é isso, a plataforma fecha aqui, né? E ela faz o mesmo movimento contrário para poder abrir e a parte extensível sair e a gente conseguir ter mais espaço lá dentro. Bom, como eu disse, né, é um grupo grande, assim, eu coordenei esse projeto e participaram dele a professora Patrícia, que também é arquiteta, a professora Paula Pereira, que é designer de interiores e designer gráfico, o professor Rafael Vilela, que também é arquiteto, e a professora Letícia, também, que é designer de ambientes. Na verdade, são designers de ambientes, eu falei de interiores. Né? E aí, esses estudantes que participaram com a gente, o Vitor Ribeiro, acho que o Vitor já formou, né, gente? Já formou. Acho que quase todo mundo aqui já formou, porque a gente fez esse projeto em 2018. A Laura, Clarice Oliveira, Ana Costa, Rafaela Borges e a Thaís. Thaís foi me orientando, inclusive, no TCC, já formou também. E esse grupo, então, foi um grupo multidisciplinar. A gente fez esse projeto, foi muito bacana, uma experiência muito legal, e está aí, já pronto para poder ser utilizado. Agora é só a gente, só passar isso tudo, né, gente, que a gente está vivendo, e a gente vai poder usufruir desse espaço, que eu acho que vai ser muito bacana, a gente vai poder construir muita coisa por aí. Bom, é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui. Eu corri um pouquinho para deixar um tempinho para vocês. Não sei se eu falei muito rápido, Rafael, Thiago. Não, Alfa, foi perfeito aqui nas suas colocações, objetivo, muito bom. Parabéns mais uma vez pelo projeto, pelo desenvolvimento. A professora, é a segunda vez que eu tenho o prazer de assistir o Ale falando. A primeira vez foi na Feira de Empreendedorismo, que eu tive com ele dividindo uma mesa também, falando um pouco de empreendedorismo e inovação. E agora, naquela época, ainda não tinha o caminhão, né? Agora o caminhão foi entregue, né? E é muito bom quando a gente faz um projeto, idealiza o projeto e tem a oportunidade de visualizar a entrega desse projeto e ver, né, o sucesso que é quando todos os itens que foram projetados, da forma que foi idealizado e para o que foi idealizado, estão ali sendo contemplados. E realmente, como o Mário falou, o único empecilho que ficou no momento é justamente esse contexto que a gente está vivendo. Que não fosse esse, a gente já estaria, inclusive, utilizando todos esses benefícios que foram pensados por Ale e equipe, usando aqui os equipamentos, utilizando já e aprendendo com eles, né? Mas, enfim, assim que acabar, nós vamos dar uma sequência. O campus de Santa Luzia, justamente em contrapartida, vai ser a primeira unidade a receber o LIC. Em sequência, Ribeirão das Neves também no aspecto de contrapartida, porque durante todo esse momento de pandemia, por uma questão até de segurança, né, porque tem muitos equipamentos ali dentro, muitos deles equipamentos até caros e fáceis de carregar, ficou em Ribeirão, né, então na sequência vai para Ribeirão, e depois disso vai ser publicado um edital, né, para os demais campos que tiverem interesse, fazer adesão e solicitar aí o caminhão na sua unidade para a realização de projetos, realização e tudo com o qual esse caminhão nos propicia, né? Eu vou abrir aí para perguntas, pessoal, vocês podem ficar à vontade a escrever no chat ou levantar a mãozinha aí, quiser falar, não se preocupe, mas antes de abrir para perguntas, eu vi um comentário, só vou ler o comentário aqui da professora Viviane Marçal, nossa coordenadora de ensino. Ela deixou um comentário aqui, ela acabou de sair, pediu licença, falou que ia estar numa reunião, mas ela deixou um comentário citando aqui que esse projeto, né, o LIC, é um projeto prático aqui que contempla aí, cadê aqui o comentário? Na hora que eu estava lendo, atualizou aqui, contempla a integração de design de interiores, design de produto e design gráfico. Então, reforçou aí essa integração e, na prática,
que foi com a realização desse projeto. Tá? Teve uma pergunta também, eu li a pergunta, e agora só me fugiu aqui, é do João, que na verdade é o Matheus, né? O João, que na verdade é o Matheus, ele perguntou como é que é o projeto hidráulico, na verdade. Ele perguntou para onde é que vai a água, né? Então, estou expandindo um pouco a pergunta para o projeto hidráulico, como é que foi pensado lá? Ele tem uma caixa d'água, né, que é um tanque, ele fica na parte inferior do caminhão, do baú, e aí ele, então, distribui água para a máquina de corte a laser, para a cuba, né, de higienização, para o filtro, e por meio de uma bomba, né? Quando você usa essas máquinas, então uma bomba é acionada e ela leva a água para esses lugares. Né? Basicamente, são esses 3 pontos os mais importantes. Mas eu falei do projeto hidráulico justamente porque você tem que fazer toda a canalização, né? Tem uma bomba específica para isso. Essa bomba é relacionada também com o gerador, né? Pode ser por energia elétrica, mas também com o gerador. E ela vai, então, essa água vai abastecer esses pontos principalmente. Bacana. Acho que completando a pergunta do Matheus, a parte de energia também, né, o Ale, tem um gerador, mas ele também tem uma fonte para conexão, não é isso? De energia? Isso, ele tem uma fonte para conexão de energia. O gerador, né, dá autonomia para o funcionamento do laboratório por algumas horas, né? Mas aí tem uma... Vocês podiam colocar um painel solar em cima do caminhão caso a energia acabasse. Ah, sim, sim. É uma proposta interessante, claro, né, de fazer. E, nesse caso, ele ainda... A gente não conseguiu colocar esse tipo de coisa, mas inclusive tem alguns que funcionam, né, com energia solar. Realmente é bem lembrado, João. João, não, Matheus, né? Não, Matheus, é que eu estava jogando. Bem lembrado, mas isso é extremamente importante, com certeza. Nesse caso, ele ainda não tem, né? Mas ele tem a fonte de energia elétrica e o gerador. Maravilha. Uai, tem uma pergunta aqui que é da Lorena, a Lorena Rayane. Qual foi o maior desafio em trabalhar em uma base móvel, né? Ou não faz diferença? Aqui estou perguntando, além do problema de balancear o transporte, o que tem que considerar por ser estruturado em um caminhão? Eu acho que o mais difícil, assim, nesse ponto específico, eu acho que é a questão da segurança mesmo no transporte. A gente teve que fazer várias discussões com a empresa, né, para poder definir qual seria o melhor caminho, assim. Não diria vários, mas a gente fez discussões, assim, porque tem uma outra questão, né? A gente vai fazer o projeto, a gente dá várias soluções, mas depende muito da empresa que vai executar, porque existem empresas já no mercado e cada empresa tem o seu método de construção já, de montagem já estabelecido, né? Então, tinha algumas coisas que nem adiantava a gente detalhar muito, não, porque ia depender da empresa que fosse ganhar a licitação. Né? E aí, quer dizer, ao mesmo tempo, isso traz um problema, porque se a gente não faz um projeto muito detalhado, isso pode ser um problema depois da licitação, porque aí a empresa vai falar assim, ah, não, isso não estava no projeto, a gente não fez, né? Então, isso foi um desafio, assim, a gente sabia até que ponto a gente chegaria com esse detalhamento, né? Porque também, às vezes, a gente pode... Senão, a gente corria o risco de detalhar alguma coisa de forma muito diferente do que determinada empresa que poderia, porventura, ganhar a licitação tinha de prática, e aí aquilo se tornar um empecilho, se tornar um obstáculo de forma a, de repente, até encarecer muito o projeto e o projeto se tornar inviável. Então, fazer esse equilíbrio foi bastante complicado. Assim, a gente ficava ali, bom, detalhe ou não detalha? Como fazer? Aí chegava no ponto, não, esse aqui a gente não vai detalhar e a gente vai deixar, fazer uma especificação mais próximo possível daquilo que talvez seja mais prático e depois tentar discutir com a empresa. E não teve como fugir muito, sabe? A gente teve sucesso no negócio, a gente não conseguiu, assim, ninguém aqui era experiente em fazer projetos de laboratórios móveis. A gente teve que fazer uma profunda pesquisa, né? Foi super bacana. Mas todo mundo aqui já tinha trabalhado com projetos de design, de arquitetura, né? Design gráfico, e a gente juntou conhecimento de todo mundo para poder fazer isso.
foi bastante interessante, que juntando esse conhecimento, então a gente pelo menos não conseguiu criar obstáculos, que eu acho que isso é o mais importante. Criar barreiras que tornassem a execução do projeto inviável. Eu acho que isso foi fundamental, mas foi bastante difícil. Bacana, Ali, obrigado. Vou ler aqui, ó, nós estamos com a presença ilustre aqui do nosso pró-reitor, Fernando Gomes Braga, deixou um comentário aqui, um agradecimento à nossa equipe aqui do NIT, que viabilizou, e um agradecimento especial à Paula, o professor Ali, pela parceria com a PRPPG na execução desses 2 projetos. Fernando, obrigado pela participação aí. Obrigado aí pela nos contemplar aí com a sua presença. Bom, não temos mais perguntas, eu deixo, então, aqui por encerrado essa mesa que foi muito bacana, nossa, foi muito bom poder estar aqui ouvindo os nossos convidados, professor Ale, Paula. Eu já deixo também o meu agradecimento por terem aceito esse convite, por nos presentear com essas falas e com esses projetos tão bacana que, assim, engrandece, né, ainda mais a marca do nosso IFMG junto à nossa comunidade interna e à nossa comunidade externa. Então, pessoal, eu também agradeço a todos aqui, nós atingimos aqui, ao professor Alan aqui presente também, e outros que eu não consigo ver aqui, só aqueles que se manifestam, se tiverem aqui, nosso agradecimento, mas aos alunos, nós atingimos aí quase que a totalidade dessa sala, né, chegamos aqui quase à beira da totalidade, agradeço a presença de todos, e me despeço por aqui, deixando a palavra para também o professor Ali e a Paula, se tem essas mensagens finais de agradecimentos aí. Mas eu deixo aqui meu tchau e um obrigado a todos. A Paula não está de branco, né? Eu sabia que o Alan veio só para ver a cor da minha roupa, eu tinha certeza para vigiar se eu estava de branco. Pessoal, eu agradeço demais a atenção de vocês, o retorno positivo, o carinho, eu agradeço em nome da equipe. Eu fico feliz de saber que vocês ficaram aqui para assistir e que gostaram. Me dá 30 segundos para eu fazer 2 observações que eu esqueci de fazer durante a fala, que eu acho que são pertinentes, Thiago. 30 segundos. Gente, a primeira questão que eu esqueci de falar e que foi muito importante, que norteou o projeto, era o preço que a gente tinha, o valor de investimento que podia ser gasto em cada ambiente. Então, eu esqueci de falar, e isso foi um elemento que norteou muito as nossas escolhas e estratégias desde o início. E uma outra questão que eu acho muito interessante é que, geralmente, quando a gente vai fazer projeto de interior para ambiente comercial e institucional, a gente pega a marca do espaço para aplicar, né, a identidade no ambiente. E, nesse caso, foi muito interessante, o pessoal da reitoria desenvolveu a marca a partir do nosso conceito. Então, foi uma inversão, assim, que eu achei muito legal. E obrigada mais uma vez pela presença de vocês, Thiago pelo convite e pela condução, Arley pela parceria, parabéns pelo projeto, eu amo esse projeto do Arley, desde que eu o vi pela primeira vez, ele é realmente muito legal. Obrigada, pessoal. Obrigado, Paulo. Boa tarde. Antes do professor Ali falar, só deixar um convite aqui, pessoal, na sequência, 4h15, nós vamos ter uma palestra sensacional do professor Leandro Aguiar, que eu também estaria ali, vou estar lá, e aí fica o convite, professor, complementar, inclusive, a esse ambiente de inovação, no aspecto de que atende a nossa comunidade. O professor Leandro Aguiar vai apresentar o mapeamento dos arranjos produtivos locais às nossas unidades. Esse mapeamento é importante justamente para a gente levar um braço de inovação do IFMG para esses arranjos. Então, fica esse convite aqui para a próxima atividade. Professor Arley. Eu também queria agradecer a equipe toda que trabalhou com a gente nesse projeto, que eu mostrei ali o pessoal. Trabalharam muito, né? Como vocês sabem, esses projetos, a gente, como a Paula disse, tem verba limitada, né? Tem recurso limitado, tempo, porque tem o recurso, mas tem que usar o recurso, porque senão a gente perde o recurso, aquelas coisas, né? De instituição pública. E aí a turma se empenhou muito, trabalhou muito para a gente conseguir fazer esse projeto. Foi um grande desafio e o pessoal fez um trabalho incrível, né? Vocês viram que a gente fez todo o projeto, mais a marca, mais o nome, né? Quer dizer, criou tudo do zero. Foi muito legal, né? E quero agradecer mais uma vez ao Thiago também por sempre dar essa oportunidade. A Paula também pela parceria, a gente está sempre junto, né, Paulinha?
fazendo aí todas as coisas. E a vocês que vieram aqui prestigiar, acho que é super bacana poder compartilhar isso. A gente pretende, claro que se surgirem mais oportunidades, a gente vai querer, né, Paula? Eu estou falando pela Paula, mas tenho certeza que ela vai querer. Porque é muito legal fazer isso, é uma oportunidade de a gente trabalhar com projeto na escola, para a escola, com a turma da escola, com os alunos, né? Então, isso é muito bom. E muito obrigado ao Fernando, principalmente, pela oportunidade também, e a reitoria que nos proporcionou essa experiência. Valeu, gente. Obrigado demais. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Até mais. Abração. Interromper a gravação. Abraço.